mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós te louvamos pelas tuas maravilhas. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Acalme agora o nosso coração, que nós possamos ouvir a mensagem do Senhor, que nós possamos nessa escola bíblica aprender do teu santo nome, aprender do teu amor, aprender do teu poder, e que a cada dia nós possamos estar mais perto de ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de louvar como igreja, Senhor, principalmente tendo esses novos talentos que entregam, Senhor, o melhor deles, o melhor nosso, nós entregamos a Ti. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças e paz, amados, podeis assentar. O pessoal da classe de batismo pode acompanhar o nosso... Sim, vocês podem ir para o anexo, o pessoal que vai batizar. Espero que 80%. 80% de vocês, por favor, vão para a classe de batismo. Todo mundo, de preferência, deixa só as crianças. Ai. O pessoal do Casados para Sempre também vai acompanhar o pastor André e Carla lá na frente. Acompanha o pastor André e Carla, que vocês vão saber onde é. 80% pode ir também. Muito bem. Cadê o pastor Yamandro, gente? Hoje as crianças e os adultos vão ficar comigo, mas eu gostaria que as crianças, se pudessem sentar um pouquinho na frente ou ficar do lado do papai e da mamãe, porque eu vou contar a história, que pelo menos dá menos nervoso, né? Amém? Eu vou pedir para colocar uma imagenzinha ali, que vai ser o tema da nossa palavra hoje de manhã. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Eliette, sou esposa do pastor Yamandro. Sou de Corrente. Alguém conhece Corrente? Piauí? Onde muitos são chamados e poucos são escolhidos para morar lá. Júlio César gosta de lá. Toda vez, Júlio César e Val só quer dormir lá. Em Corrente, quando vai para Fortaleza. Terra boa, não, Gabriel? Alguém está no Data Show para passar? É só um videozinho que tem. É só um negocinho. Isso, vai lá. Não é isso aí, não. É, isso. Vocês vão descobrir o tema? Pode saltar. Gente, minha sobrinha que fez, foi uma luta para fazer isso aí, que eu achei tão interessante. Pronto. O tema é, eu posso fazer parte de um milagre. Você já fez parte de um milagre? Quem aqui já fez parte de um milagre? Amém, glória a Deus. E nós vamos contar a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Quem conhece essa história? Tu conhece, Samuel? Muito bem. Quem mais? Olha, Danilo Listel. Israel conhece. Estou vendo que todo mundo aqui conhece, lá atrás conhece a história. Oi? A Liz conhece também, porque ela está com a boca ocupada. Mas a Liz conhece. E a história da multiplicação dos pães e dos peixes, eu me baseei em João 6. A multiplicação dos pães e dos peixes, ela é um texto enorme, mas eu me prendi ao verso 5 ao 11, que diz:
levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Verso 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Verso 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, o André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada. Vou repetir aqui. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Aí o 12 diz assim: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor pega o pouco e multiplica em nossas vidas, Senhor. O que importa, ó Deus, para Ti, não é a quantidade, mas é a qualidade e o desejo do nosso coração. Ser com cada um que está aqui hoje, ó Pai. Usa, Senhor, a minha voz para falar às pessoas que necessitam ouvir a Tua palavra, Senhor. Que eu possa diminuir e o Senhor crescer. Tira meu nervosismo também. Em nome de Jesus, amém. E aí o tema eu coloquei: eu posso fazer parte de um milagre. Essa é a história do menino que levou 5 pães e 2 peixinhos. E a título de curiosidade, esse é o único milagre de Jesus que é descrito nos 4 evangelhos. Todos os outros milagres estão em 3 evangelhos, que um testifica o outro. A multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre de Jesus que é falado em Mateus, lá no 14, do versos 13 ao 21. Marcos, capítulo 6, do 31 ao 44. E Lucas, capítulo 9, dos versos 10 ao 17. E nesse que nós estamos nos baseando, João 6, de 1 a 15. E essa grande multidão seguia Jesus. Por que eles seguiam Jesus? Tá vendo? Eu tenho um assistente. Essa multidão seguia Jesus pelas coisas que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Curava, operava vários milagres, dava atenção às pessoas. Não é bom quando a gente nos dá atenção? Não é bom quando a gente está contando uma história para alguém e alguém para nos ouvir, por menor que seja a nossa história, pode falar. Meu Deus, alguém providencia o copinho da semana passada para Mateus Abraão, porque ele não recebeu, isso é inadmissível. Olha, Camila já separou o seu, graças a Deus. Alguém mais não recebeu? Amém. Pronto. Olha, Vitória também não recebeu. Abrindo esse parênteses e fechando esse parênteses, continuamos aqui, né? Então, essas pessoas, elas acompanhavam Jesus por causa das suas palavras. Nós precisamos lembrar um assunto bem importante aqui. Jesus era homem, 100% homem. Mas era um homem extremamente dedicado à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. A gente, nesse texto, tem que tirar aquela visão
de que Jesus era Deus, porque ele não era. Deus se esvaziou, se fez filho e habitou entre nós. Então, era Jesus homem como eu e você. Mas a diferença de Jesus era o sentimento que ele tinha pelos perdidos. Então, o que Jesus falava, o que Jesus fazia, atraía uma grande multidão. Não era Samuel, era um monte de gente atrás de Jesus. E nessas idas, na hora da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus já estava há muito tempo falando com eles. E quando eles olharam a hora, passou a hora do almoço. Alguém aqui passa mal quando passa 1 hora depois do almoço? Dá uma tremedeira, suadeira. Né? Você começa. Então as pessoas ficaram com fome. E naquele momento, quando olhou aquela multidão, a Bíblia fala que eram 5.000 homens, porque não era contado nem mulher e nem menino. Você imagina a quantidade de gente, né? Então tinham 5.000 homens ouvindo aquele homem, seguindo aquele homem, prestando atenção pelas palavras de boas novas que aquele homem proferia para as pessoas. Saciava a fome espiritual daquelas pessoas. E então Jesus olhou e disse: é muita gente. Está a Formosa toda reunida aqui, que faremos? Né? E aí Filipe chegou para ele e disse assim: nós não temos o que oferecer, está tudo fechado. Vamos supor que era a semana do saco cheio. Tudo estava fechado e não tinha nada para vender. E 200 denários não era suficiente para dar um pedacinho para cada um. E aí André puxa um menino. E eu quero focar a palavra, já tiraram o menininho dali. Pode botar o menininho de novo? Pode deixar o menininho lá, tá? Ó, de novo o desenhozinho do menino. Ó, que bonitinho. Pode pôr. Então, havia esse menino. Nos 4 evangelhos, trata como rapaz ou rapazinho. Nós vamos colocar na posição entre um junior e uma adolescente. E esse menino era um menino humilde. Ele era uma criança pobre. Mas olha o que é interessante nessa história da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu gosto de me prender ao menino e ao pão de cevada. Primeiro eu vou explicar sobre o menino. E depois nós vamos aprofundar no pão de cevada. Esse menino humilde, que provavelmente viu aquela multidão seguindo aquele homem, e ele disse: eu vou também. Né? Eu vou nesse mesmo caminho. Eu lembro que quando a gente era criança, que minha mãe dizia assim: vai no mercado pegar isso, vai e volta, eu vou cuspir no chão. Provavelmente a mãe desse menino não disse isso para ele. Porque se fosse a minha mãe, eu estava lascada se eu demorasse tanto tempo. Então esse menino seguiu aquele homem que falava palavras tão fortes, tão bonitas, tão vivas e tão cheias de esperança. Quanto é difícil a gente tomar a atenção de uma criança. E Jesus conseguia tomar a atenção de adultos, jovens e crianças. E esse menino encantado seguiu a Jesus. Mas o que é interessante ver desse menino? Ele foi prevenido. Ele levou o que era necessário para ele saciar a fome dele. Né? Um menino simples, porque ele era realmente pobre. É relatado que era uma pessoa simples. E ele seguiu a Jesus. E quando aquela multidão já estava morrendo de fome, que Jesus se preocupou em alimentar aquela multidão, e não tinha onde comprar, não tinha com o que comprar. E aí André disse assim: mestre, nós temos aqui apenas um rapazinho, com 5 pãezinhos de cevadas e 2 peixinhos. Né? Então, a gente vai trabalhar a generosidade daquele menino. Eu sei que, olhando a história como um todo, a gente se coloca no papel do menino e diz: eu daria o meu. Provavelmente ninguém daria. Ou a maioria não daria. Ou alguém pegaria um pão e daria. Ou alguém diria assim: vou dar a metade porque eu não vou ficar com fome. Ou, na situação dele, como é que eu vou dar um lanche tão insignificante para pessoas de tantos níveis sociais aqui nesse meio?
Mas ele, vendo a generosidade de Jesus para com aquelas pessoas, então ele cedeu, perceba que na história ele não tira o dele e dá o restante para Jesus multiplicar. Não. Ele vai lá e ele entrega tudo o que ele tem. E tudo o que aquele menino tinha era 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E agora nós vamos falar sobre o pão de cevada. Né? Vou mostrar o panorama histórico e simbólico para a gente entender melhor o pão de cevada. O pão de cevada era o pão do povo simples. O pão de trigo era o mais valorizado. Hoje em dia, né, todo mundo corre do pão de trigo, né? Eu vou me engordar e tal. Não. Naquela época era um pão branco, leve, feito com grãos selecionados, consumido pelas pessoas mais ricas e pelas classes mais altas. Já o pão de cevada era o que o povo comum comia no dia a dia. Eram os camponeses, pastores, pescadores e os trabalhadores rurais. A cevada era mais fácil de cultivar, ela era bem mais barata, ela tinha a qualidade bem inferior, né? Mas ela suportava o clima difícil, uma terra que não era muito bem arada, porque eles não tinham condições de fazer isso para fazer essa plantação. Então, era um grão que tornava assim, o pão ele ficava áspero, ele não tinha um gosto muito bom. Ele era feito realmente para saciar a fome daqueles que não tinham. Lá no Nordeste é comum para aquelas pessoas que passam muitas necessidades, no sertão mesmo, eles comem palma. Palma é aquela plantazinha que ela lembra um mandacaru, né? Um cactuzinho. Então, eles pegam aquilo ali, cozinham e comem. Não tem sabor. Ela não tem um gosto agradável, mas ela sacia a fome. Então, é esse o panorama, e essa era a comida que aquele menino tinha. Os 2 peixinhos, eles eram cozidos com água e sal. Era o que não tinha os temperos sofisticados que temos hoje. Um alhozinho, um pãozinho de alho. Não, era esse o lanche, era isso que ele tinha para comer. Nunca que tinha um ketchup e maionese. Aonde? Nada, nada. Nem uma pitadinha de orégano para dizer assim, vou dar um gosto neste pão ou neste peixe. Não, esse era o lanche daquela criança. O azeite? Está querendo demais? Mateus, não tinha. O azeite era muito bom naquela época, mas eles vendiam para poder sobreviver. Não tinha como separar para comer. Então, não tinha. Essa era a comida daquele menino. Era um pão de cevada com peixe cozido na água. E era o que ele tinha. Mas perceba como é interessante na história. Daquela multidão de pessoas que tinham posses, pessoas humildes, todo o público tinha ali. Mas apenas um menino, provavelmente camponês, era o único que estava prevenido com o lanche mais simples que existia na época. Não tinha uma outra coisa. Então Deus disse assim, o que Jesus fala? Traga. Agora você imagina agora, nesse momento, você sendo esse menino ou o pai desse menino. A felicidade daquele menino em entregar para aquele homem que saciava a fome espiritual daquele povo, pegar o pouco que ele tinha, humilde como era, e disse aqui, está aqui. É uma prova, assim, de doação, de generosidade, que hoje a gente não vê, que hoje a gente não percebe. E o que eu quero falar com vocês sobre isso? É ensinar a generosidade aos seus filhos. Quem aqui é professor? Lu, eu sei que é. Muitas crianças chegam sem lanche, né? Então, o professor faz o quê? Bota aqui todo mundo lanche e vai dividindo os lanchinhos para equilibrar, para todo mundo ficar com o lanche, né? Então, o que a gente pode fazer ensinando aos nossos filhos?
Se o seu filho come um pão, mande 2. Se você tem condições de mandar 2, lembrando que sempre pode ter alguém que nesse dia ou esqueceu ou realmente não tem. Muita gente, meu filho estuda em colégio particular. Em colégio particular tem muita criança bolsista. Em colégio particular tem muito pai que está passando por dificuldade, faz dar tripa coração para botar o filho numa escola particular para ter um ensino de qualidade. E isso é ensinar a generosidade. Dividir o pão, dividir o que eu tenho com o outro, né? Então, esse menino, ele não teve problema nenhum em entregar o simples que ele tinha, o pouco que ele tinha, nas mãos daquele homem que fazia tanto por aquela multidão. Provavelmente passou na cabeça dele assim, eu vou entregar para ele porque ele fala tão bem, ele vai comer, vai saciar e vai continuar falando. E veja que coisa linda, essa criança fez parte do maior milagre que aconteceu na terra. Claro, não da morte de Cristo, né? Mas é um milagre que ele é retratado em 4 evangelhos. É um milagre que aquele menino foi usado para que acontecesse. Por isso que eu pensei nesse tema. Eu posso fazer parte de um milagre. Né? Nos outros evangelhos, nos 3 evangelhos, se você for ler, não fala do menino. Não fala que o pão era de cevada. Não tem essa observação profundamente. João, ele é bem mais detalhista. Ele pega muito o lado espiritual e o significado de cada coisa. O significado do rapazinho, o significado da simplicidade e o significado do pão de cevada. Né? O valor do pouco nas mãos de Deus, né, que era o que o menino tinha, vale muito. A lição é que, por menor que pareça o que temos, e eu quero trabalhar o que é de menor que pareça aos nossos olhos que temos. Tempo. Às vezes eu escuto muita gente chegando aqui, eu queria tanto trabalhar na igreja, mas eu não tenho tempo. Eu não gosto quando chega para mim e fala assim, eu queria tanto trabalhar na igreja, mas eu não tenho tempo. Não é a igreja. Eu queria tanto trabalhar para Jesus, mas eu não tenho tempo. Se você mudar a palavra, eu queria tanto trabalhar na igreja, trocar a palavra igreja por Jesus, você arruma tempo. Eu não tenho tempo para trabalhar para Jesus. Aí você vai entender que você vai precisar de tempo para trabalhar para Jesus, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu não tenho dom para trabalhar na igreja. Eu não tenho dom para trabalhar para Jesus. Lembrando que não existe mais agora aqui nessa pregação a palavra igreja, e sim Jesus, tá? Eu não tenho dom para trabalhar para Jesus. Eu não tenho talento. Eu tenho um amigo que ele desafina cantando parabéns para você. Ninguém desafina cantando parabéns para você. Esse meu amigo desafinava, mas ele estava estudando para ser pastor. Olha, então, eu não tenho tempo, eu não tenho dom, eu não tenho talento. Por que que esse mês de outubro eu fiz questão de pegar as crianças para fazer parte do culto como um todo? Desde a portaria, ao louvor, à direção, para mostrar para você, papai, e para você, mamãe, que seu filho tem dom, tempo e talento. Não tem? Vocês não viram que coisa linda? Tantos talentos, tanto tempo, porque teve tempo de trazer para ensaiar, teve tempo de dizer, qual a placa eu seguro? Como é que eu seguro a placa lá na frente para dar boas-vindas? Só segura e manda sentar. Só isso. Então, você descobriu que o seu filho tem esse talento e tem esse tempo para trabalhar para Jesus. Eu não tenho recursos para trabalhar para Jesus. Agora vem o X da questão da pregação. Eu não tenho recurso para trabalhar para Jesus. Esse menino tinha? O que que esse menino tinha? Né? Gente, ele tinha o pior pão. E o peixe, eu estava até brincando com a Amanda, eu disse, o menino guloso, 5 pão e 2 peixes. Aí depois eu pensei, vai que era 5 pão de queijo e 2 piaba. Né? Podemos pensar, né?
Só para ficar mais engraçado. Mas assim, você veja, o que esse menino tinha, gente? Se fosse eu, vocês podem até não perceber, mas eu fico muito nervosa de vir à frente. Meu negócio é trabalhar, botar o povo para fazer. Mas eu vim aqui na frente fazer, não gosto. Pode falar, meu amor. Não, bolinho de bolinho de chocolate, ó. Burrico, né? Então, a gente percebe que a gente pode vencer barreiras. E o que eu queria dizer? Aquele menino, provavelmente, ele deve ter ficado envergonhado em chegar lá na frente e entregar coisas tão humildes. Mas sabe o que é você superar as barreiras do medo, as barreiras da vergonha, as barreiras do que? O que as pessoas estão pensando de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Será que essas pessoas vão rejeitar o pão que eu estou levando? Será que eu vou ser motivo de chacota, de ridicularização? Gente, esse menino é um motivo de a gente contar os exemplos de Jesus hoje. Há mais de 2000 anos atrás. Hoje, esse menino é exemplo de simplicidade e doar tudo o que tem, da forma que tem e sem olhar para o lado. É o que eu tenho, é o que eu vou levar, é o que eu vou entregar. Então, a gente não pode usar a desculpa de que eu não tenho recursos. Eu não tenho recursos, você tem recursos. Porque o nosso Deus, Ele é o dono de tudo. Eu não tenho fé suficiente. Né? Tem gente que diz assim, ai meu Deus, eu vejo esse povo tão cheio de fé, ora e as coisas acontecem, ora e não sei o quê, ora e não sei o quê. Deus não está interessado nessa oração, ai eu vou orar e puf, vai acender o fogo, ai eu vou orar, puf, vai aparecer o dinheiro. Não, Ele está interessado no seu coração. Não importa se você vai fazer aquela oração que você diz, nossa, que oração linda, ou só aquela, Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu não sei nem falar contigo. Porque o que Deus olha não são as palavras bonitas. O que Deus olha não são as colocações gramaticais da sua fala. O que Deus vai olhar é a intenção do seu coração. Se você gagueja, se você não sabe ler, se você tem TDAH, se você tem autismo, se você tem isso, se você tem aquilo, isso, Deus não se importa com isso. Ele se importa com o seu coração. Ele se importa com a sua oração. Ele se importa com o que você tem para oferecer. É isso que Deus se importa. Deus se importa. Por isso que eu gosto de botar as crianças aqui, porque vocês veem que é tão genuíno. Quando um descapenga de lá para cá para vir brincar bem aqui. Quando o outro descapenga de lá para cá para subir ali. Quando o outro vem, tipo aqui, que veio pegar a Bíblia, muito bem. Entendeu? Por isso que Jesus faz muitas referências com as crianças. Ele é genuíno. Vem da alma, vem do coração. Entendeu? E é isso que nós precisamos aprender com as crianças. Ser genuíno e não me preocupar com o que fulano veste ou deixa de vestir. A voz de fulano é muito linda, eu concordo. Que você tem que adorar ao Senhor com a sua voz. E se você tem uma voz bonita, você tem que usar essa voz belíssima para adorar o nosso Deus. Mas isso não quer dizer que porque a sua voz não é belíssima, você não deve adorar a Deus. Você não pode usar essa desculpa. Você não pode menosprezar o tamanho da sua fé. Cada um tem a sua fé. Né? A sua fé. Cada um vai ser um destaque tremendo. E tem pessoas que vão ter um destaque mínimo. Mas cada um vai ser usado por Deus da proporção que Deus quer, da forma que Deus quer. Né? Então, o que nós podemos aprender com tudo isso? Quanto tempo eu tenho? 10 horas agora, né? Então, o que a gente pode fazer com a nossa fé? A gente tem que aumentá-la diante de Deus, né? A multiplicação como símbolo de partilha. Quando cada um oferece o que tem, mesmo que pareça pouco, há o suficiente para todos.
essa história, ela fala sobre a solidariedade e a comunhão. Vocês acham que aquela multidão sedenta de fome parou para dizer assim, esse pão, não dou conta não. Vou comer esse pão, pão de cevada. Esse peixe tem espinha? Que marca é? É um... Como é aquele japonês delicioso? Como é o nome daquele peixe? Salmão? É uma piaba? É uma sardinha? Não. Sentou e comeu. Porque estava com fome. Né? Como dizia minha mãezinha, o tempero da comida é a fome. Né? Então, o simbolismo no milagre dos pães. Lá onde no Evangelho, né, no verso 9, faz-se questão de dizer que os pães eram de cevada. Por que a Bíblia faz referência justamente ao pão de cevada? Que era para mostrar a simplicidade do alimento. Mas principalmente para mostrar que Deus, Ele multiplica. Eu não sou a favor da teologia da prosperidade. Oferece que Deus lhe dá. Dê isso aqui que Deus vai te dar em dobro. Não gosto disso. Não gosto disso. Para mim, a prosperidade que Deus me dá é porque Ele pega o pouco que eu tenho e multiplica o suficiente para que eu não passe fome. E Ele multiplica o suficiente para eu dividir com o próximo. Para mim, isso é prosperidade. Essas outras coisas você tem que trabalhar e conquistar. Deus te dá força para trabalhar e você conquistar. A prosperidade para mim era no início, quando eu estava lá, Adão e Eva, tem tudo, você não precisa fazer nada, deita numa rede, fica só aí, vem o pão, vem a comida, ainda tem uma mulher bonita do lado, tarará. Aí era, pecou, vai trabalhar, vai suar. Agora para você comer seu pão, você vai ter que suar. Aí sim, vai trabalhar, vai estudar, vai ser alguém, vai conquistar o seu. E Deus vai multiplicar na sua vida. Agora, a prosperidade para mim é quando você tem esse pouco e Deus transforma no muito. Senhor, eu não tenho nada. Você lembra da história da mulher do azeite? Que ela não tinha, e o profeta diz, Eliseu, né? Era? Traz as vasilhas, eu não tenho nada, traz vasilha, vai pedir os vizinhos. Azeite, gente, traz. E era tanto do azeite, é isso que Deus faz. Isso é bênção. Isso é prosperidade. Isso é a bênção que te alcança. É isso aí que Deus faz. É pegar 5 pães de cevada, pão de baixa qualidade, pão sem sabor nenhum, pão que era só para alimentar os pobres, para eles não caírem de fome. E Deus pega esse pão de cevada, alimenta mais de 5.000 homens, sem contar criança, sem contar mulher, deixa todo mundo saciado, ainda pega 12 cestos e pega o que sobrou. E Deus faz ainda o seguinte, não é para perder um. Vocês entenderam agora o que é prosperidade? O que é superabundar? O que é transbordar? É isso que Deus faz. Senhor, eu tenho tão pouco, multiplica. E Deus vai multiplicar. Senhor, na minha despensa hoje não tem nada. Tem um pacote de arroz e um pacote de feijão. Multiplica. E Deus manda as pessoas para multiplicar na sua vida. É por isso que eu falo, você pode fazer parte de um milagre. O seu filho pode fazer parte de um milagre. Né? Então, continue firme e acreditando nesse Deus que pode todas as coisas. O pão de cevada e o reino de Deus. Essa escolha também reflete o modo como Jesus viveu e pregou. Ele se identifica com os simples. Porque Jesus poderia muito bem fazer isso, igual Deus fez, o maná caía do céu. Tudo ali poderia acontecer, mas o que Deus queria mostrar? Ele queria usar uma pessoa, e dessa pessoa simples, ele queria multiplicar o simples para saciar todo mundo, e todo mundo sair feliz dali. Não só com a palavra espiritual, mas com o físico, porque Jesus ele se preocupa com o todo. Ele não vai se preocupar só com a minha vida espiritual, porque não adianta se preocupar só com o espiritual se eu não tenho forças físicas para continuar. Então, ele se identifica com o simples.
ele se identifica com os pequenos, com os que tinham pouco. O pão de cevada, portanto, representa humildade, dependência de Deus, partilha verdadeira e o valor do pouco. A humildade me faz útil nas mãos de Deus. A humildade me faz útil nas mãos de Deus. Vamos pensar no pão de cevada, não só como alimento, mas como um símbolo de fé e de vida. Gente, eu leio, porque assim, quando a gente faz o curso de oratória no seminário, homilética e oratória, ele pede para a gente escrever o sermão, para você não se perder, tá bom? Por isso que eu, de vez em quando, leio, tá? Vamos pensar no pão de cevada não só como alimento, mas como símbolo de fé e de vida, especialmente para nós, que muitas vezes sentimos que temos pouco a oferecer. Você já passou por isso, que tem pouco para oferecer? Quem já pensou sobre isso? Vamos aqui conversar junto, né? Quem já pensou que tem pouco para oferecer? Tem gente que tem tanta timidez que tem medo de oferecer por ser tão tímido, né? Uma parecidinha. Eu sou muito tímida, eu não consigo, vou cair. Caia, depois você levanta. Ou finge um desmaio, só levanta em casa. Mas pelo menos subiu, já venceu um passo, né? Então você não tem que se preocupar com o pouco que você tem para oferecer. Aquele menino tinha pouco, muito pouco. Era pouquíssimo. Mas ele não teve medo de oferecer. Gente, eu fico imaginando essa história, esse menino descapengando, com aquela cestinha, com aquela humildade e entregando numa felicidade. Sabe por quê? Ele sabia na mão que ele estava entregando. Ele sabia para quem ele estava entregando. Não estou nem aí, eu vou. No curso de homilética, quando a gente faz, meu professor Gilton Moraes, de saudosíssima memória, PhD em homilética e oratória, ele sempre dava dicas para a gente, para não ficar tímido na hora de falar da palavra de Deus. Então, ele dava muitas dicas. Uma das dicas era escrever o sermão. E a outra dica, ele dizia assim, leva um clipe e coloca no bolso. Vai ficando nervoso, vai amassando o clipe aqui. Você pode olhar que alguns pastores gostam de colocar a mão no bolso ou botar a mão para trás, para ficar fazendo como se tivesse alguma coisa te segurando. Ou sempre segurar o microfone, para você não... O microfone é como se fosse um seguro, né? Tipo uma estaca. Você não, um pão de abóbora, para você não tacar a cara no chão, né? Porque eu estou aqui nervosa, suando, ó. Ainda bem que eu não estou de escova, senão ia por água abaixo. Então, o que a gente pode fazer na vida? Aprendendo com esse menino. A derrubar a timidez, a derrubar a vergonha, a derrubar o medo, a derrubar a arrogância, o orgulho, tantas coisas para servir a Jesus. A partir de hoje, quem está aqui hoje vai trocar. Eu não consigo trabalhar na igreja. Não. Você vai trocar a palavra igreja por Jesus. E vamos ver que a sua mente vai mudar. Uma coisa que eu achei lindo, né? Meus meninos da bateria. Vocês viram, né? Efraim e Heitor. Heitor quase morre ali. Eu digo, você vai tocar. Ai, tia, só de manhã. Tocando, já vale, né? E achei lindo. E agora nós vamos ter um baterista na igreja. Invista no seu filho. Eu sei que tem talentos aqui. Muito talento. Só precisa do incentivo do papai e da mamãe. Você vê meu Guilherme ali de cabelo bicolor. Vocês descobriram um grande talento, né, naquele menino. De rap com o pastor a tudo. Canta no coral e canta rap. Olha que coisa linda. É isso aí. É isso que nós temos que fazer. Deus transforma o pouco quando é entregue com fé. O menino poderia ter guardado seus pães, achando que não faria diferença. É isso que você faz. Às vezes você guarda seu talento, seu dom, porque você acha que não vai fazer diferença. O que você tem que pensar? Que a diferença que vai ser feita não é para mim. Se você faz para Deus, Deus vai usar para quem precisa. Uma pregação, ela vai falar de vários modos para cada um. Eu estou ouvindo a pregação do pastor.
E ela vai tocar no meu coração de uma forma diferente, que vai tocar no coração de Mateus, que vai tocar no coração de Juliana. Ele toca diferente. A palavra é uma só, mas vai fazer diferença na vida de todo mundo de uma forma diferente. Porque nosso Deus é assim. Tá? Então, nunca imagina que o que você tem é pouco e que não vai fazer diferença na vida de alguém. Porque vai fazer, muito. Nada é pequeno demais quando é entregue com fé. Né? Então, cada um tem que oferecer o pãozinho de cevada. E esse pãozinho de cevada é um gesto de bondade, um ouvido atento, um perdão. E aí você vê o milagre acontecendo. As necessidades se encontram e a graça se multiplica entre todos. Né? Quando você ora com simplicidade, Deus escuta como uma grande oração. Quando você ajuda alguém, mesmo sem ter muito, Ele multiplica o bem que nasce desse gesto. Quando você segue firme, mesmo fraco, Deus transforma essa fidelidade em força espiritual. Deus transforma o ordinário em extraordinário. Deus transforma o ordinário em extraordinário. O pão de cevada nos lembra que Deus não pede perfeição. Ele pede entrega. O pouco que damos com amor é o que Ele usa para fazer milagres. Então, o pouco com Deus vira um maquixife feliz de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e que você possa ser um milagre na vida de alguém, que você possa fazer parte de um milagre, né? Alguém quer contar um testemunho de que você fez parte de um milagre na vida de alguém? Lembrando que, se você ficar tímido agora, você está ficando tímido para Jesus. Alguém? Eu quero contar meu testemunho de um pouco milagre e Deus me usou. Tem? Irmã Lourdes, venha cá contar, que eu sei que a senhora tem. Gente, irmã Lourdes, mulher de fé, linda, maravilhosa, que amo demais. Da congregação Jardim Oliveira. Tá vendo aí, ó, Deus me usa para falar que a pessoa tem para falar. Bom dia, gente. Graça e paz. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Eu quero dizer a vocês, sexta-feira, eu fui buscar esse óculos na Ceilândia. Quando eu estou chegando lá, o meu cunhado me liga e diz: Lourdes, onde você está? Está em Formosa? Eu falei: não, estou aqui no centro da Ceilândia. Aí ele pediu: por favor, passe aqui em casa. Eles moram na Vicente Pires, a minha irmã. E aí eu fui, saí de lá e desci, fui lá. Quando eu cheguei lá, a minha irmã estava sobre o sofá. E aí, quando eu olhei para ela, eu juro para vocês, eu senti algo tão forte, que eu não olhei a fraqueza dela perante o Senhor. Quando eu olhei para minha irmã, ela só olhou para mim e falou assim: eu falei, você não acha nada. Que eu senti que ia sair, eu acho que tenho poucos dias. Aí eu olhei para ela e falei, você não acha nada. Porque o Senhor, Ele que sabe do nosso amanhã. Retire a negatividade da sua mente. Olha para cima e diz, eu não tenho nada, eu tenho saúde, 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 que é isso que o Senhor quer de nós. Que nós colocamos a mão para cima e pedimos com fé
a saúde vem, gente, pode ter a certeza. Se você levanta e você tem uma pequena dor de cabeça, você tem que olhar e dizer: Senhor, essa dor de cabeça não está aqui. Ela não está no meu corpo, porque você tem que ter a fé e o Senhor te cura. Pode ter certeza disso, gente. Erga os olhos para cima, agradeça cada segundo da vida. A vida é preciosíssima e Ele nos deu. Temos sim, não é só coisas boas que vamos passar na vida. Passamos coisinhas que nós temos só que, enfim, só agradecer e ter a fé para nos levantar a cada minuto da nossa vida. E então foi isso. O pouco que eu conversei com a minha irmã, olha bem, deitada sobre a cama, passando mal, dizendo que dentro da cabeça escorria um líquido. Eu digo, não tem líquido nenhum na sua cabeça escorrendo. É a sua mente que está formando isso aí. Falei para ela, tira isso da cabeça. E ela começou a me olhar. E eu fui falando para ela, você é uma grande mulher. Você é mãe, você tem netos maravilhosos, filhos maravilhosos, um marido que, ô Senhor, como você é bom. Minha irmã tem um grande homem, um marido de verdade também. E aí, ela ficou me olhando, eu falei, Creuza, você tem tudo, tudo. E toda hora a empregada dela vinha e falava, a senhora quer alguma coisa? A senhora quer comer? Ela, não tenho fome. Eu digo, tem sim, e vai comer. Fui à cozinha, peguei uma banana, trouxe, botei na mão dela, comi uma, fiz ela comer uma. E ela ficou me olhando e disse, nossa, está gostosa. Eu digo, está vendo? Você está vendo? Você deu fome agora, está vendo? E você vai comer, você vai beber, e não tem nada dentro da sua cabeça. Que ela encabulou que ia ter um AVC, que ia morrer, você entendeu? Na mente dela. A fraqueza vai vindo e nós vamos ficando mais, né, debilitados, né, definhando. Então é isso, gente. Erga a cabeça. Seja no que for. Deus é Deus. E Ele nos ama de uma intensidade tão grande. Ele nos deu a vida. E só Ele pode ceifar a nossa vida. Então não deixa nada negativo entrar sobre vocês. Só agradeça, levante o dia. Tem conta para pagar? Tem, vai pagar. Tem exame para fazer? Faz igual eu faço exame todo ano. Quando eu chego lá, que já vai tirar, eu digo, eu não tenho nada. E eu recebo o resultado e não tenho nada. Você já vai falando e pode ter a certeza que as bênçãos vêm. Quando eu cheguei em casa na sexta-feira, quase 5 e pouco da tarde, que eu peguei o telefone e ela, você levou minha doença? Eu falei, eu não sou nada. Luz, eu estou ótima, já levantei, já tomei banho, já comi. O positivismo acima, que Deus é positivo, Deus não é negativo, gente. Deus não é negativo. Eu posso, eu devo, eu quero, já consegui, porque Deus é positivo. Erga a cabeça, gente. Só agradeça. Tenham um dia super abençoado, cada um de vocês. Deus abençoe. Viu? Você pode fazer parte de um milagre, seja com a palavra, seja com o que for, você pode fazer parte. Diga, meu filho. O pastor quer falar. Quem? Não me diga. Tem umas 2 semanas eu estava bem ruim, pressão alta, a cabeça não estava boa também. Estou falando do outro lado da história, né, que a irmã Lourdes falou, do lado de cá tem que ser positivo. Eu estava bem ruim, negativo, triste, porque todos nós estamos sujeitos, né? E aí eu estava muito ruim e fui ao médico. E aí apresentei lá os exames, falei como eu estava passando mal. E aí a médica virou para mim e disse, mas olha, acalma o coração,
vai ficar tudo bem, você está bem. E eu olhei para o médico e disse, essa sua palavra, doutora, foi muito boa. Eu estava precisando ouvir isso. E acalmou meu coração. Foi a doutora Cátia, que está bem ali atrás, ó, que é aqui da nossa igreja. Obrigado, doutora. Uma palavra boa, irmãos. Está na nossa mão e no nosso alcance. Você pode ser bênção para alguém. Só isso. Foi os 5 pães e 2 peixinhos que eu precisava naquele dia. Pode, pode. E teu irmão Floriano também, pode. Esse é o momento dos pequenos milagres. É difícil às vezes a gente falar na frente, né? Porque quando o pastor falou isso, eu imaginei que eu também estava do outro lado. E aí eu queria dizer que o milagre na minha vida foi essa igreja. Desde 2021, né, foi quando eu cheguei em Formosa. Antes disso, sempre fui muito participativa na igreja, também no departamento infantil. E quando eu cheguei aqui em Formosa, e acho que muitos dos irmãos também passam por isso, eu fiquei bastante me sentindo assim, um pouco fora, né, do padrão da igreja. E o porquê disso? A gente viveu um momento, e vive até hoje, de muita polarização. E isso, às vezes, atrapalha a comunhão, né? Porque nós somos pessoas diferentes, temos pensamentos diferentes, e às vezes a gente se apega por coisas do mundo, em relação a pensamentos e a opiniões, e a gente tende, às vezes, a trazer isso para dentro da igreja. E isso, às vezes, me deixava muito mal, porque eu pensava assim, nossa, mas eu penso diferente sobre esse determinado assunto, então eu não devo fazer parte. E foram 4 anos que eu fiquei assim. E isso me afastou. E, de repente, desde quando eu cheguei aqui, irmãos, Deus sempre me falava, vai lá na Batista. E não foram poucos os convites. E eu ficava assim, com aquele pé atrás, não, porque vai que vai ser igual, que eu vou me sentir um peixe fora d'água, né? E, de repente, eu vim nesse ano. E eu digo que vocês foram milagres na minha vida, porque eu conheci uma igreja assim como aquela do primeiro amor. Irmãos que genuinamente servem ao Senhor, irmãos que realmente entendem que nós estamos caminhando, ainda que tenhamos diferenças de alguns pensamentos materiais na terra, né? Nós estamos caminhando no alvo. Então, eu sinto, desde quando eu cheguei aqui, eu pensei, eu vou ter um momento que eu vou falar que vocês foram canal de bênção e milagre na minha vida. Viu só? Vocês, cada um, foram um milagre na vida dela. Irmão Floriano. Esse é o nosso amado irmão Floriano, que a gente sempre ora por ele. E ele vai falar agora. A minha voz está um pouco ruim. Tem nada não. Que às vezes eu não consigo falar. Mas vou fazer um esforçozinho para ver se dá para eu falar. Irmãos, eu tive um ano acamado de verdade, o ano todinho, passando muito mal. Primeiro foi uma alergia muito forte. Gastei muito do que eu não tinha para curar essa alergia. E nada está curando. Aí depois, a diabetes, eu estava com a diabetes muito forte em mim. E sem controle, não tinha controle. Eu tive internado. Eu fiquei 10 dias para ver se controlava. Ela ia 400, 500, beirando 600. E para mim estava tudo bem. Aí quando ela baixou para 200, aí o doutor me deu alta. Aí eu voltei para casa. Às vezes, a gente ia chegando em casa, tinha que voltar de novo para o hospital, que eu zangava de novo. Eu senti uma dor de cabeça, que ela doía dia e noite. E eu chorava dia e noite. Não tinha remédio. Tomei até morfina, mas nada passava. E
E eu peguei e falei assim, olha, Senhor, os meus problemas, eu quero entregar hoje tudo nas mãos do Senhor. O Senhor sabe a minha vontade. O Senhor sabe, mas a vontade do Senhor é que permanece. Então, a partir de hoje, o Senhor pega nas mãos do Senhor os meus problemas e resolve da sua maneira. E eu ficarei satisfeito. Depois, fazia exame, mais exames, não dava nada. E eu só sofrendo. Exame, poucos exames é que dava positivo. Fiz um exame, as paredes do meu estômago, do meu organismo, estavam todas chapiscadas de merda, tomada todinha. Os pulmões estavam invadidos pela fezes. Aí, era tanto que, quando eu soltava um pum, não tinha quem aguentava de tanto fedor. Mas fedia demais da conta. Aí, eu peguei, depois foi a paralisia. Sofri 3 paralisias. Do lado da paralisia, minha boca entortou tudo, o meu olho não fechava, o olho só ficava aberto dia e noite. Fui no médico para ver o que resolvia. O médico disse, olha, é 5.500 a cirurgia do olho. Aí eu pensei, eu não tenho esse dinheiro. E também está no começo agora dessa paralisia. Eu creio que Deus vai consertar o meu olho sem precisar de cirurgia. Bom, aí devagarzinho, devagar, o olho foi voltando. Só que ele ficou mais menor. Olha aqui, ó, ficou menor um pouco. As minhas vistas trabalhou. Eu não consigo ler, não consigo escrever. Até as minhas letras que eu escrevia, eu perdi, eu não conheço mais as minhas letras, entendeu? Então, para me ler a Bíblia, eu não dou conta, eu não consigo ler a Bíblia mais, enxergando muito pouco. Mas aí voltei ao médico de novo, exame, mais exame, todo tipo de exame que pensar, eu fiz no decorrer deste ano. Aí entrou para o ano de 2025, sofrendo ainda, sabe? Aí peguei, fazia acompanhamento com o médico. Aí eu fui no médico, o médico falou assim, ó, você pode voltar para casa. Eu não tenho recurso para tratar de você, não. Você pode ir embora. Eu ainda brinquei com ele, falei, doutor, você está mandando eu ir para casa para morrer em casa, né? Aí, bom, fui. Procurei outro médico, que eu estava fazendo com ele acompanhamento. Aí ele olhou os exames todinho. Falou assim, ó, chamou minha esposa e a minha filha. Falou, ó, você pode levar ele para casa. Não precisa gastar dinheiro com remédio para ele mais, não. Ele vai morrer. Ele está com câncer. O dia dele está pouquinho. Aí eu vi as meninas, minha esposa chorando. Aí eu falei, o que foi? Aí elas contou. O médico disse que você está com câncer, vai morrer logo. É nesses dias. Aí eu falei, não, para com isso. O médico falou, mas Deus não falou, não. Não foi Deus que falou, não, pode deixar. Morrer, eu sei que eu não vou morrer. Porque o que eu já passei o ano todinho e eu não morri. Porque Deus não quer que eu morra. Então, irmão, eu estou aqui dando esse testemunho. Ainda falta muita coisa ainda para me falar, mas o tempo está pouco e minha voz está muito ruim. Eu agradeço também a igreja em peso orando por mim, a igreja lá de Brasília orando por mim, e todas as pessoas que oravam por mim, eles me animavam. Mas as pessoas que não eram da igreja, que iam me visitar, saía balançando a cabeça. Esse aí não vai mais tempo nenhum. Está desenganado mesmo. Mas por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu vou te aplicar. Glória a Deus. Está vendo? Palavras de milagre. Sônia, vamos ouvir mais um testemunho. E depois eu vou pedir. As crianças vão subir. Ah, você vai falar, né? Vamos ouvir.
tímida. Relaxa. Bom dia a todos. Eu vou dar um testemunho. Há 12 anos atrás, eu fui diagnosticada com lúpus. E eu morava em Alvorada. E lá na minha cidade, todo mundo que tinha lúpus morria. Aí tinha morrido uma menina de 22 anos, assim, uns 3 meses antes de eu ser diagnosticada. E, assim, logo depois que eu fui diagnosticada, morreu outra senhora. E era assim, aí você falava, aí todo mundo falava, nossa, Cicrano morreu, nossa, Beltrano morreu. Aí eu mudei para aqui, para Formosa, e comecei o tratamento. Eu mudei para aqui por causa do tratamento, que a minha médica... Eu tinha conseguido uma médica aqui. Aí a gente mudou para aqui. E aí os médicos falaram que eu não ia poder ter mais filhos. Eu só tinha João Pedro tinha 12 anos, 10, 12 anos. Não, tinha menos, 10 anos, quando eu mudei para cá. Aí eu ficava preocupada que eu ia morrer, que o meu filho ia ficar pequeno. E assim, eu pedi a Deus para deixar pelo menos ele crescer mais um pouquinho, né? E aquele sofrimento e aquilo, assim, eu entrei em depressão e fiquei muito ansiosa, né? Aí mudei para aqui. Aí cheguei aqui, acho que em menos de um mês eu engravidei de Maria Vitória. E os médicos falaram que eu não podia ter filho mais. Aí eu tive Maria Vitória, minha gravidez era de altíssimo risco. Eu fiz acompanhamento aqui, fiz acompanhamento em Brasília de alto risco. Toda vez que eu fazia um exame aqui, acho que é Doppler o nome do exame, dava que ela estava faltando oxigênio para a criança. Aí eu saía correndo com a mala pronta para Brasília. Chegava lá, fazia o exame novamente, não tinha nada. E para honra e glória do Senhor, minha filha nasceu saudável, não teve problema nenhum, graças a Deus, assim, né, uma criança saudável. E é isso, minha vitória está bem ali, ó. Viu? O segredo é vir para Formosa. Para PIB. Vem, Fernanda. Graça e paz, igreja. Que alegria, né? Como é bom. Eu acho que a gente tinha que ter mais momentos como esses, né? De compartilhar. Porque a gente vê os milagres vividos por vocês. Isso é tão bom. E hoje a gente está encerrando o mês da criança, né? Aqui na IBD, ainda tem o culto à noite. Como foi bom. Obrigada a cada pai que confiou, que deixou seu filho participar. Tenha certeza que vai ficar gravado no coração deles. E de vocês também, porque é tão bom ver nossos filhos louvando, cantando, tocando, lendo a palavra. E eu acho que para o ano que vem a gente pode colocar eles para dar uma palavra aqui também, né? Para pregar. Então eu queria chamar todas as crianças aqui que nós vamos fazer o encerramento. E eu queria saber quem das crianças que estão aqui que não recebeu a lembrança do Dia das Crianças. Levanta, criança. Levanta a mão que a tia Camila vai entregando. Pode vir, vem Marcos, vem Louise, vem Benícius. Vamos, crianças. Vem Bia. Vem, todas as crianças. Natália, Lucas. Todas as crianças estão aqui para a gente fazer o encerramento. Tá chegando mais criança. Pra cantar. Vem, Lucas. Vem, Caleb. Vem, Cadu. Cadu já está aqui? Matias. Vem, Lucas. Chama ela para ela vir. Vem? Não? Vamos, Lucas. Você aprendeu a música? Vamos. Vamos, Natália. Vamos, Natália. Misericórdia. Filho, divide. Vem pra cá. Matias, Cadu, Arthur. Vem todo mundo pra cá, ó, pra todo mundo ver vocês. Celebrar a Cristo, celebrar.
Quando vocês derem o ok, tá, gente? Aqui, Lucas. Vem cantar com a mamãe. Som. Oi? Som, testando. 1, 2, 3, testando. Oi? Vamos cantar aqui comigo. Vamos Fica lá. aqui do meu lado. Solta o som, DJ, vamos. A tia vai tocar. Oi? Calma aí. Essa é a música? Bora lá. Vamos. 1, 2, 3, Gente, nós temos um talento. A Amanda ali, ó, tocando. Qual é o talento? Amanda, mãe do Henrique. Você sabe a música? Eu conheço. Eu gostaria que vocês fossem filmando e tirando foto nossa. Por favor. Cantem com a gente também, por favor, irmãos. É uma música antiga, eu acho que os antigos aí vão saber. Pra alimentar a multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, vamos olhar. Menino, homem com mulher. Glória a Deus. Eu vou pedir para os pais das crianças que estão aqui em cima. Sobe aqui pra gente tirar foto. Vem. Anda, papai, anda, mamãe. Sobe aqui, vamos tirar a foto. A mamãe e o papai que tá aqui. Venha. Abaixa. Bora tirar uma foto bem bonita. Cata seu filho. Cuidado com a Natália pra vocês não pisar. Bora. Bem bonito. Heitor, Natanael e Elisa. Pode subir. Bora. Quero uma foto bem bonita. Bora. Quem vai saber tirar a foto? Camila, tu tira a foto na geral aqui e depois você sobe também. Davi, tu tira a foto pra mim, Davi? Junta, pode subir você. Você tira, Mateus. Mateus vai tirar. E você também vai subir. Você é mãe em dose tripla. Bora, foto. Ô, Zeni, cadê você com o Ítalo? Vem pra cá. Vem com o teu menino, mulher. Bora aqui, ajoelha. Você não pode ficar na frente. Bora, todo mundo. Ô, Camila, por que tu tá aí sentada? As meninas estão lá no fundo? Tá. Bora lá? Cadê vovó? Não, vai estar olhando aqui, ó. Bora lá, tira uma... Gente, aí vocês botam bem magrinho, tá? Uhul, amém! Amém, né, Lucas? Agora nós vamos para casa almoçar. À noite estaremos de volta, amém? Vamos orar? Vamos orar, né, Luquinhas?
Bora. E a Madro, ora aqui. Ora aqui. Tá encerrando. Fica de pé, povo de Deus. Quantos foram abençoados essa manhã? Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembrando que hoje teremos culto às 18h30 e vai ser uma palavra do céu para os nossos corações, tá? O tema da pregação, eu só tenho que achar o celular. Cadê meu celular? Vê aí qual é o tema da pregação de hoje, Davi. Está no bloco de nota, é só olhar. Está na bolsa aí? É para animar você para vir no culto à noite. Tá? E você que nos acompanha online, se conseguir vir ao culto, vai ser bênção ter você aqui com a gente, viu? O tema da pregação essa noite é lágrimas que tocam o céu. Tá? Creio que Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Não falte, tá bom? Oremos. Pai, como foi maravilhoso estar nessa manhã na tua casa. Te agradecemos pela vida da nossa querida irmã, a missionária Eliette, que trouxe essa reflexão tão profunda e importante sobre nós termos uma gratidão e uma confiança, uma dependência tão grande, a ponto de darmos tudo o que temos, os 5 pães e 2 peixinhos, igual aquele garotinho. Foi tão profundo, foi tão impactante a vida daquele jovem, que até hoje a gente fala dele, alimentando uma multidão, impactando vidas. Queremos ser, Pai, desses que transformam vidas, ó Pai. Ó Deus, nos dá um dia de paz e de bênção, que possamos dar o nosso pão e o nosso peixe nas Tuas mãos, dar o nosso melhor. Para muitos pode não ser muito, pode não ser nada ou não ter valor, igual um pão de cevada. Mas nas Tuas mãos é o suficiente. Que sejamos, ó Pai, um milagre na vida de alguém para o louvor da Tua glória. Abençoe as nossas crianças, que elas cresçam na Tua presença, em sabedoria, estatura e graça, e que cada papai e cada mamãe invista nelas, na Tua casa, trazendo para a escola bíblica, trazendo sempre, ó Pai, para o caminho do Senhor, investindo em materiais que tragam reflexões sobre a palavra de Deus, ó Pai. E com certeza, Pai, elas farão diferença nessa geração, para o louvor da Tua glória. Leva-nos em paz para casa e nos concede um dia de bênção. Em nome de Jesus, se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda Jesus, Ele é maravilhoso. Só um minutinho, pessoal. Eita, vamos...